Boa tarde a todos. Como a Suzy já falou, o nosso tema de hoje é o sofrimento na visão espírita. E quem aqui nunca sofreu, não é mesmo? Quem nunca teve uma doença, ou uma perda, ou uma contrariedade, né? Um sentimento de raiva, ou de impaciência, de ansiedade. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por uma experiência desse tipo. E para a maioria das pessoas, o sofrimento é um castigo, não é mesmo? Como se Deus estivesse, para aqueles que acreditam em Deus, né? Como se Deus estivesse nos castigando por aquilo que fizemos de errado. E para outros, aqueles que já não acreditam em Deus, né, para os materialistas, o sofrimento é um inimigo que deve ser vencido a ferro e fogo, né? Tem que se mover todas as energias para se vencer esse inimigo que traz dor para a nossa vida, que traz desconforto. Mas será que para o Espiritismo é isso aí mesmo? Será que é isso que o Espiritismo considera que é o sofrimento? Um castigo divino? Ou um inimigo feroz, né? Para responder essa pergunta, eu fui estudar duas obras. Uma delas é uma obra básica do Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Se a gente for consultar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar lá no capítulo 5, o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. É um tratado sobre o sofrimento humano. Vale a pena depois em casa, quem quiser se aprofundar, ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E outra obra que eu lancei em mão, é um livro excelente, que também é um tratado sobre o sofrimento na visão espírita, que é o livro de Divaldo Pereira Franco, chamado Plenitude. O livro, na verdade, é de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, e psicografada por ele, através da sua mediunidade. Então foi através desses dois livros que eu fui buscar ajuda, para tentar entender melhor e entender dentro da ótica da nossa doutrina espírita o que é o tal do sofrimento. Mas antes da gente entrar mesmo nesse estudo nos livros, eu vou pedir licença para contar uma história. Então eu gostaria de contar para vocês a história de uma família simples, né? Ele, o genitor vindo lá do interior de São Paulo, a genitora vindo do interior do Paraná, era pertinho ali, né? Norte do Paraná com o sul de São Paulo, né? Fazia divisa e tal, se conheceram e começaram a sua família humilde, né? Dessa união vieram 3 filhos. E ele, desde aquela época, desde a época que conheceu a sua companheira, esse homem já tinha alguns problemas graves com a bebida. Ele, muito jovem, teve uma forte decepção amorosa. E a partir de então, talvez não tenha sido só esse o motivo, mas parece que esse foi o estopim que desencadeou o alcoolismo na sua vida. Então, desde aquela época ele já bebia, mas a mulher não percebia muito ainda o alcoolismo, porque bebia socialmente, né? O alcoolismo ele vai se disfarçando na vida das pessoas. Quando as pessoas se dão conta que essa doença, porque o alcoolismo é uma doença, né? A saúde já encara dessa forma. As pessoas que têm a adicção, o vício do álcool, são tratados como doentes, né? No sistema de saúde. Então, quando essa doença se instala mesmo, é porque a coisa já está muito grave, né? Quando se percebe que ela se instala bem antes. Mas quando se percebe que ela se instalou, o problema já está bem grave. E quando a esposa percebeu que o marido já tinha um problema grave, eles já estavam casados, já tinham filhos, a história já tinha caminhado bastante. Esse casal simples saiu lá do interior e foi morar na capital. E mesmo ele tendo esse problema grave com o alcoolismo, e sempre voltando alcoolizado para casa, e embora ele tenha a particularidade de nunca ter deixado de trabalhar, esse homem mesmo, dependente químico, conseguiu, mesmo assim, sempre estar vinculado ao trabalho, que foi uma bênção na vida deles, né? Mas já sofrendo os problemas físicos, né, da dependência do álcool, a esposa muito preocupada, os filhinhos pequenos, na ocasião já somavam 3 filhos do casal, os filhinhos pequenos, ela preocupada, né, com o futuro dessas crianças, e o marido cada vez mais doente. E como todo alcoólatra, vocês sabem, né? Já viu algum alcoólatra reconhecer que é alcoólatra? Não, né? Eles falam, não, eu bebo socialmente, eu só bebo, eu me controlo, né? Eu bebo, mas eu me controlo. Mas esse senhor já não se controlava mais. Ele, embora ele conseguisse trabalhar, ele já estava com aqueles sintomas fortes de dependência,
Quando não bebia, tremia as mãos, não conseguia mais ter a coordenação para exercer sua atividade profissional, e ia de mal a pior. E a mulher, que era muito religiosa, uma católica, né, de muita fé, ela resolveu, dentro da crença do catolicismo, fazer uma promessa. Prometeu para uma santa católica que ela pagaria lá uma penitência caso o marido fosse beneficiado, porque que ele conseguisse reconhecer que ele estava doente, né? E com toda a fé dela, um dia aconteceu um milagre, né? Falo milagre entre aspas, porque a gente sabe dentro do espiritismo que milagre não existe. Milagre é aquilo que a gente não sabe explicar direito ainda, né? E a gente chama de milagre. Mas milagre também está dentro das forças da natureza, só que a gente não consegue explicar. E esse milagre foi um personagem, o compadre desse casal, que era padrinho de uma das crianças. Ele foi visitar o casal e viu, né, que o seu compadre estava muito mal de saúde e resolveu oferecer ajuda. Falou: olha, compadre, estou vendo que você não está bem de saúde, você não quer ir lá? O meu irmão, ele é médium no centro espírita em Brasília. Ele é um médium residente. Esse centro espírita é um centro espírita diferente do nosso, não é como aqui o nosso centro espírita kardecista, é um centro espírita universalista que existe em Brasília. E esse compadre conseguiu, milagrosamente, convencer esse senhor a ir até esse centro espírita. Não, eu vou lá conhecer. Levou ele lá para Brasília e uma semana de tratamento lá, volta curado do alcoolismo. Nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. E a mulher pagou a penitência, e a mulher, impressionada com essa situação, né? Mas como, né, que o homem que estava na situação dele, já com sinais graves da doença, né? Problema do fígado, não conseguia comer mais nada, ele já estava super magro. Já viram um dependente químico grave já? O alcoólatra, ele fica magro, porque ele não come, ele para de comer, ele só bebe, né? Ele bebe e não sente fome. Então começa a emagrecer. Então já estava com todos aqueles sinais da doença, né? O rosto pálido, a dificuldade de dormir, a tremedeira quando não tomava a sua dose diária, né? E ela fica espantada de ver que em uma semana, né, volta curado. Mas como? Como que isso é possível? Eu, tão católica, e na igreja, né? Ele não consegui nem levar ele para a igreja, ele vai nesse centro espírita e volta dessa forma curado. E foi assim que ela se interessa pelo espiritismo, e não aquele centro espírita de Brasília, que era universalista, mas pelo centro espírita kardecista. Começa a estudar as obras de Kardec, as obras de André Luiz, de Chico Xavier, começa a frequentar a casa espírita, e assim toda a família se torna espírita. Essa história é muito próxima, porque é a história da minha família. Na verdade, nós nos tornamos espíritas porque o meu pai teve esse problema, né, durante anos com álcool. E quando eu tinha lá meus 4 anos, meu pai na época tinha que fazer as coisas que ele tinha 34, ele 30, não, tinha 4, 36 ele tinha. Então, meu pai, desde que eu tenho 4 anos, parou de beber graças ao espiritismo, e toda a minha família se tornou espírita. Por que eu contei essa história para vocês? Porque no espiritismo, isso é muito comum. Muitas pessoas se tornam espíritas através desse caminho, né? Dessa via crucis, que a gente chama, desse caminho doloroso. Então muitas pessoas, através de uma dor, uma doença grave, uma grande perda, né, um momento difícil da vida, de confusão, vai recorrer ao centro espírita para tentar melhorar, para ver se consegue uma ajuda, para ver se consegue uma cura, para ver se consegue um consolo, né? E assim se torna espírita, e o espiritismo traz uma série de outras consequências para a vida da pessoa, que foi o que aconteceu com a minha família, e é por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Graças ao sofrimento do meu pai e da minha mãe, a uma doença grave, né, que aconteceu na minha família, que no caso foi o alcoolismo, e a família inteira se tornou espírita. Então no espiritismo isso é muito comum. Mas é comum também aquelas pessoas que chegam por um outro caminho, uma outra via. Então tem gente que chega no espiritismo... Obrigado, Celista. Estava incomodado com essa confusão. Então, tem gente que chega no espiritismo por um outro caminho, pelo caminho do amor. Então, alguns chegam pelo caminho da dor, e foi o meu caso particular, caso da minha família, né? Outros chegam pelo caminho do amor. Então, tem aquelas pessoas que não estão sofrendo nada, mas de repente ouve falar, né? Lê um livro, assiste um programa que fala do espiritismo e já se afiniza com aquilo e se interessa. Ou pessoas que têm assim, um
um perfil altruísta, né? Aquela pessoa que gosta de fazer caridade, que gosta de ajudar o próximo, que já tem uma compaixão bem desenvolvida, e vê lá que o espírita faz isso, vou lá ver como que é, vou naquele trabalho assistencial, acho que eu vou visitar o hospital lá junto com aquela turma lá, e vira espírita. Então são dois caminhos que acontecem e um não invalida o outro. É assim que Joana de Ângeles, no livro Plenitude, coloca que amor e dor, né? Amor e sofrimento são forças interdependentes. Ela coloca dessa forma. Então, amor e sofrimento são duas forças que elas têm um caráter de interdependência. Quando um se aproxima, o outro se afasta. Parece, né, uma gangorra. Mas ambos têm um papel parecido. Os dois têm o papel de encaminhar o espírito para o seu crescimento. O crescimento espiritual, ele acontece por essas duas vias, né? Então, às vezes, ele acontece numa via amorosa, aquela pessoa que já está nutrindo a sua compaixão, né? Que já tem lá uma simpatia por determinados princípios, e vai lá e começa a praticar uma obra assistencial, ou começa até a estudar e melhorar a sua própria vida, a sua disciplina, né, seus hábitos. Essa pessoa está se lapidando pela via do amor. Mas muitas vezes, na nossa condição humana, não é possível a gente trilhar nessa via. Então muitas vezes Deus permite que uma outra via seja acionada, mas também com um caráter educador, né? Com um caráter de promover o crescimento das pessoas, que é o caminho da dor. Então às vezes uma dor vem e inviabiliza um projeto nosso. Sabe Deus se esse projeto era bom mesmo, se não tinha que parar, né? Ou uma dor vem e faz a gente ter que trabalhar um desapego, faz a gente ter que trabalhar aquele nosso desejo desenfreado que nem criança birrenta, sabe? Eu quero, né? E às vezes não tem querer, você tem que aprender a se libertar desse querer que não está na hora, ou não é bom, né? Ou você simplesmente precisa aprender a se desapegar mesmo, né? Então a dor muitas vezes vem com esse caráter educativo, ou às vezes vem mesmo para impedir que a gente caia num lamaçal ainda pior do que a gente já está, né? E tantos espíritos que às vezes vêm com uma doença grave, por conta do que já aprontaram no passado, e se vierem muito saudáveis vão aprontar de novo, então precisa de um tempo para refletir, e vem às vezes com um corpo muito defeituoso, né? Com dificuldade de movimento, de ação, que é para ter tempo mesmo, ó. Não vai fazer bobagem de novo, fica quietinho aí um pouco, né? Vamos refletir um pouco, vamos mudar de canal, de sintonia. Então a dor tem esses vários aspectos que precisam ser considerados dessa forma mais leve, né? Não mais como esse vilão, né? O sofrimento como um vilão, ou o sofrimento como um castigo. Porque Deus, na sua bondade, ele não pode ser esse carrasco que castiga, né? Ele é um pai amoroso que horas tem que corrigir uma situação que precisa de um outro direcionamento, e elas têm que promover mesmo um canal que a gente já abriu, então deixar o amor crescer, né? E se encaminhar, e assim a gente vai crescendo, ora pelo amor, ora pela dor. A Joana de Ângeles, quando ela vai falar de sofrimento, ela se aproveita de uma visão budista do sofrimento, que classifica o sofrimento em 3 ordens. Então classifica o sofrimento em o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento dos condicionamentos. Nós vamos, para aprofundar o nosso estudo, trabalhar essas 3 ordens aí, que é uma inspiração budista, mas a gente vai trabalhar na visão da Joana de Ângeles, que é uma visão espírita. Então o que a Joana classifica como sofrimento do sofrimento? Sofrimento do sofrimento é o sofrimento da doença, da dor física, às vezes emocional, e às vezes ambas, né? Às vezes as duas estão juntas, o físico e o emocional. Eu que trabalho na área de saúde, né? Eu sou dentista. Vou precisar tomar uma aguinha aqui na garganta secou. Obrigado. Esse friozinho, né, deixa a nossa garganta meio... Ó, tá vendo? A doença tá sempre presente, né? A saúde também. Então eu que sou dentista da área de saúde, tem minha colega aqui dentista também, a Suzy, deve ter mais alguém da área de saúde aqui? Só nós dois por enquanto, né? Então nós dois que trabalhamos na área de saúde, modernamente, a gente não encara mais a doença como uma força separada.
como uma força separada da saúde. Como se fossem dois, né? Dois inimigos, assim, né? A doença e a saúde, um brigando contra o outro. A gente encara a doença como parte de um processo dinâmico. Então a gente chama isso, lá no linguajar técnico da saúde, de binômio saúde-doença. Esse binômio, nessa gangorra, ela fica atuando o tempo inteiro na vida do ser humano. Faz parte da natureza. Tem alguém aqui que nunca ficou doente? Não tem, né? Todo mundo, desde que nasce, algum desequilíbrio físico, né? Ou emocional, psíquico, vai acontecer na vida. Faz parte da natureza da existência terrena, tudo bom? À vontade. Então esse processo de saúde e doença, ele vai acontecendo o tempo todo na nossa vida. Ora a balança está um pouquinho mais para o lado do desconforto, né? Da dor, do sofrimento. Ora a balança está mais favorável ali para o lado da saúde, ali, da alegria, do conforto, do bem-estar. Mas mesmo a gente quando está bem saudável, né? Por exemplo, eu estou me sentindo saudável. Estou me sentindo bem, vim aqui fazer palestra sem problema nenhum, mas estou com um aqui na garganta, vou ter que tomar mais um gole d'água. Então, a saúde está aqui, mas a doença também está, não é? O nosso amigo acabou de chegar aqui, sentou aqui na frente. Ele está com um aspecto muito saudável, mas já reparei que ele está usando óculos. Quem usa óculos está com o olho um pouquinho doente, né? Não é verdade? Mas não significa que a gente se sente doente porque está usando óculos. Então, só para exemplificar, para mostrar que esse processo ele é muito dinâmico. A gente está o tempo todo lidando com algum aspecto de doença no nosso corpo e na nossa mente e com algum aspecto de saúde. A questão é de para que lado que a balança está pendendo na vida. Dependendo das experiências que a gente está passando, vai para um lado e vai para o outro. Não é verdade? O que normalmente o ocidental faz em relação ao sofrimento do sofrimento? Ou em relação às doenças? Ele vai atrás de médico. E atrás do médico o que vem? Remédio, né? É essa medicalização e remediação, né, do sofrimento. Então muitas vezes no Ocidente a gente acha que vai conseguir superar o sofrimento através de remédios. Então tem gente lá, quem que não tem aquele armarinho que abre assim e começa a cair caixinha? Alguém tem isso em casa? Lá em casa tem um desse, você tem que sair segurando as caixinhas. Então, o ocidental gosta muito de remédio. Calma, cuidado, não estou com um discurso aqui dizendo que remédio não é bom, tá? A gente precisa, todo mundo precisa de um remedinho vez ou outra. Mas muitas vezes o nosso comportamento pende para um desequilíbrio, acreditando que é só tomar um remédio que vai resolver todas as nossas dores, né? Então, eu tô triste, estou me sentindo triste. Como é que é o nome daquele remédio mesmo? Fluoxetina, esse é bom, né? É melhor que a mitriptilina, que a mitriptilina engorda. Vamos atrás da fluoxetina, né? Ou você está se sentindo cansado, aquela vitamina, vou tomar lá uma vitamina, não sei o quê. Então, qualquer situação da vida, muitas pessoas vão se esconder atrás dos remédios, né? Ou vão atrás do médico para o médico dar esse remédio. Eu trabalho numa unidade de saúde, eu sou um dentista de saúde pública, e lá na unidade de saúde, você quer ver um cidadão sair revoltado, sair xingando a gente, se a gente não der uma receitinha. Tem que dar uma receitinha lá com um remedinho, senão ele não se sente atendido. E muitas vezes não precisa. Muitas vezes é uma dieta que tem que ser feita, controlar a alimentação, né? Ou colocar uma atividade física na vida. Não, o senhor está fazendo uma atividade física? Não. Eu quero um remédio, não quero andar. Não quero sair e fazer ginástica, porque eu quero tomar um remédio que me dê ânimo, né? O senhor está eu sou dentista, o senhor está escovando o dente? Não, eu não escovo o dente. Eu quero que você conserte aqui, eu não vim aqui para você me ensinar a escovar o dente, eu quero consertar o dente. Então é essa cultura que às vezes tem na nossa sociedade, de que uma coisa externa ao ser, né, uma coisa externa a gente, vai resolver nosso problema. Reforçando novamente, não significa que todos esses medicamentos não sejam necessários. Às vezes a gente está num quadro agudo de uma situação, né? Você está lá com uma terrível dor de cabeça que inviabiliza a tua atividade profissional ou teu estudo, e você precisa de ter uma paz naquele momento, você vai tomar um remédio, né? Você está com câncer, vai ser difícil você resolver só com o poder da mente, né? Vai ter que, não vou dizer que é impossível, que eu já vi gente solucionar câncer com o poder da mente, mas é muito difícil, a gente vai ter que lançar mão do medicamento. O que acontece é esse exagero, né? Esse poder exagerado que às vezes a gente dá para algo que é externo a gente. Então eu vou
vou pegar a nossa responsabilidade e vou delegar lá para o médico ou para o remédio resolver, né? Não sou eu que tenho que resolver. Não sou eu que tenho que mudar de hábito de vida, né? É difícil. Falo isso para vocês, assim, com muita tranquilidade, não como quem está querendo passar sabão, tá? Eu falo para eu ouvir também. Porque eu também tenho lá meus maus hábitos, né, meus vícios, e eu tenho que estudar para vir falar para vocês, eu acabo levando um baita de um puxão de orelha, porque eu tenho que lembrar que eu também tenho que mudar, melhorar minha vida, melhorar meus hábitos. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de dormir cedo, e isso me prejudica bastante no trabalho. Volta e meia, quando eu me dou conta, lá já é 1h30 da manhã, estou indo dormir, tenho que acordar às 7 da manhã, aí estou no trabalho assim, né, qualquer dia eu restauro o nariz num paciente, em vez de restaurar o dente. Mas são coisas que a gente tem que se programar para melhorar, né? Melhorar o sono, a gente ter uma atividade física regular. Ah, você faz uma atividade física? Faço! Que legal, o que você faz? Joga futebol. Nossa, futebol, aquele esporte agressivo, né? Gasta bastante energia. Quantas vezes por semana? Ah, só no sábado. É um atleta do final de semana. Daí tem uma distensão, não tem como se jogar. Porque o corpo não está preparado, né? Os especialistas falam aí que a gente tem que ter no mínimo de 3 a 4 vezes por semana de atividade física, né? Então é difícil a gente conseguir mudar hábito. É difícil a gente conseguir estabelecer na vida costumes saudáveis, né? Alimentação saudável, atividade física saudável, descanso adequado, né? Dormir o tempo de hora suficiente. A gente prefere relegar essa responsabilidade para quem? Médico e remédio. Né? Ah, não estou dormindo bem. Toma um diazepam lá, vai ficar tudo bem. E a gente sabe que não fica, né? O remédio ele tem as suas limitações, ele traz um benefício imediato por um lado, mas como quase toda droga, ele tem lá por trás dele todos os efeitos colaterais. É que nem açúcar, né? Eu sou meio formigão, tenho que mudar essa época na minha vida. Então você come lá um chocolate, putz, fica alegrão, né? Daqui meia hora você tá assim, ó. Porque é normal, é o efeito rebote, né? Tudo que excita, seja açúcar, seja cafeína, todas as substâncias químicas que promovem uma excitação no corpo, o corpo também desenvolve logo em sequência uma depressão. Faz parte do processo bioquímico mesmo da natureza, né? Então você se excita, mas depois pode esperar que você vai ficar mortão logo em seguida, né? Então são essas coisas que a Joana de Ângeles coloca para a gente ficar atento, que o sofrimento do sofrimento, ele faz parte da natureza. Ele também é um mecanismo que serve para ajustar a nossa vida. Seja ajustar porque a gente precisou ficar doente para descansar. Teve uma vez que eu estava assim num nível de estresse, eu era gerente na prefeitura, gerenciava uma unidade de saúde e, nossa gente, eu vou dizer, quem utilizar a unidade de saúde e precisar conversar com o gerente, tenha piedade dele, tá? Eu sei como é difícil estar naquele cargo ali. É pancada para todo lado, né? Porque a saúde pública tem várias limitações, né? E as pessoas querem resolver seus problemas. E o gerente está lá tentando se virar nos 30 para responder lá as metas que a secretaria impõe, né? E ao mesmo tempo ajudar o coitadinho ali que não tem o que ele precisa e resolver o problema do funcionário que está um comendo o outro, lá brigando um com o outro. Então não é fácil ser gerente. Eu estava numa fase da vida assim, estressadíssimo, né? Tava pilhado, mas não queria parar, não, né? Não sei se vocês já passaram por isso. O poder também, quando você é chefe, né? Grande coisa, né? Eu era chefe da unidade de saúde. É uma cachaça aquilo. Você começa a gostar de mandar né? E ter um cargo e tal. Eu tava lá, não queria largar o osso, né? Eu, não vou parar, não vou parar, não vou parar. Moral da história, bati o carro, fui viajar pra praia no final de semana, dei uma porrada no caminhão, fiquei uns 15 dias com um colar cervical, né? Tive que descansar na marra, não teve jeito, eu não queria descansar. A natureza deu um jeito, natureza, Deus, né? Os benfeitores espirituais deram um jeito e eu tive que ficar 15 dias quietinho em casa. Grande lucro. Nesses 15 dias, eu terminei de ler toda a obra de André Luiz. Eu tinha lido alguns livros já. Aí eu estava lá na cama, né? Não podia me mexer muito, com dor na cervical, tal, colarzinho lá. Não tinha muito o que fazer. Vou ler os livros. E comecei a ler. Li a obra inteira de André Luiz. Então, muitas vezes a doença, né? Esse sofrimento do sofrimento, tem esse caráter salvador mesmo na nossa vida. Também a gente precisa olhar por esse aspecto. Às vezes a gente fica doente porque a mente é que não quer parar, mas o corpo, que tem a sua inteligência própria, né, ele faz a gente parar. Faz a gente parar para não piorar a situação, para não acabar com o projeto de vida que está em andamento. Então, às vezes a doença vem com esse caráter. Como vem com aquele outro caráter que a gente já falou, desculpa,
que é aquele caráter de impedir que um espírito que já se comprometeu muito no passado, o espiritismo que acredita na pluralidade das existências, né, em outras vidas, então, numa outra encarnação, aquele espírito que já se comprometeu muito, às vezes necessita de vir com um quadro bastante complicado nessa vida, não só para pagar no sentido da punição, que é como é mais fácil, né, explicar a situação, mas também para evitar, uma prevenção de que esse espírito se comprometa mais. E ele fica ali naquela situação limitada, mesmo para favorecer que ele tenha uma experiência que faça ele refletir, que impeça que ele já logo em seguida continue com seus padrões desequilibrados, né? E numa outra oportunidade ele já vem com um outro posicionamento. Ajuda ele a crescer também. É que para nós é difícil encarar a situação, a gente encara a coisa muito de um ponto de vista bem limitado de uma vida, né? Uma vida é algo tão pequenininho, né? Se a gente pensar na imensidão do universo, esses dias eu estava lendo lá um trabalho do Haroldo Dutra, falando lá dos bilhões, trilhões de estrelas, né? Nos bilhões de galáxias, eu não lembro os números exatos, mas são coisas que não cabem na cabeça, é tanto númerozinho, né? Se a gente pensar na estrutura do cosmos, a gente é tão pequenininho e uma vida é algo tão passageiro que a gente quer analisar isso do ponto de vista humano, fica muito limitado, né? É que nem a criança que não sabe ler ainda querer ler um livro, não consegue. Então, para nossa visão limitada, às vezes é difícil de compreender essa justiça divina que traz uma pessoa para o mundo numa cadeira de rodas, né? Ou com uma paralisia cerebral que não consegue nem falar direito e achar que isso é bom, né? A gente, se olhar só do ponto de vista dessa vida, não tem como encarar um Deus justo fazendo isso com as pessoas, né? Ó, eu tô aqui e tal, tranquilinho, de pé, andando, falando, tocando violão, e o outro tá lá na cama, não consegue andar, às vezes tem que comer com uma sonda, né? E como que isso pode ser bom? Mas o Espiritismo mostra que é bom, muitas vezes é bom, porque é a necessidade daquele espírito de se recompor, né, com a sua consciência, e depois ter uma outra vida mais favorável, porque isso aqui é só um pedacinho da nossa história. Nossa história vai muito além disso, né? E depois, então, Joana, depois de falar do sofrimento, ela aborda essa outra ordem de sofrimento, que é o sofrimento da impermanência. O que é o sofrimento da impermanência? Então, quem aqui tem medo da morte, por exemplo? Eu não tenho medo da morte. O espírita tem essa vantagem, né? Geralmente o espírita não tem muito medo da morte. Eu tenho medo da vida dependente. Dá medo da gente ter um AVC e ficar dependendo dos outros, sofrendo a dor, né, da doença. Mas morrer, pra gente que acredita que a vida continua, é mais ou menos tranquilo, lógico. Tem a dor da saudade, né? A saudade é uma dor que... Até quem já leu aquele livro Renúncia do Emmanuel, já leram? Bem bonito, leiam, um romance muito bonito. O Chico escreveu Renúncia, né? Psicografou Renúncia, através o Emmanuel ditou e o Chico psicografou, né? E Renúncia é a história de Alcione, um espírito muito elevado, que vida após vida reencarna ou está lá no plano espiritual, né, guardando um espírito amado que fica na retaguarda, que não consegue se desenvolver, evoluir tão rápido, né? E esse espírito sofre, ela tem que estar lá se esmerando para ajudar ele, para que ele consiga superar suas dificuldades. E uma das coisas que ela fala nesse livro é que na trajetória dela, ela que já era um espírito bastante elevado, ela já tinha superado muitas dores, mas uma dor que ela ainda não conseguia se libertar era a dor da saudade. Então a saudade é algo que realmente vai caminhar com a gente muito tempo. E nesse sentido a morte às vezes é um pouco... Fala, Celeste. Essa frase que ele está aplicando, a saudade, é porque nós não estamos preparados, nós se ligamos ao corpo, não se ligamos ao espírito, porque o espírito está sempre presente. Conforme os atos que nós fizemos aqui, nós somos um ligado no outro. Sabemos que os nossos entes queridos podem estar próximos de nós ou podem estar precisando de nós na espiritualidade. Isso vai depender muito da nossa compreensão e do nosso amor. Então, mesmo com a saudade, né, mesmo com a dor da saudade, nós espíritas temos esse privilégio de lidarmos com a morte de uma forma um pouco mais tranquila. Isso eu sou testemunha de várias situações em que eu vi famílias espíritas terem grandes perdas pela morte e mesmo com o sofrimento, né, com a dor, passarem por isso de uma forma mais tranquila. Mas a impermanência, ela está o tempo todo presente na nossa vida, porque esse mundo aqui,
é de natureza impermanente, é a natureza dele. Né? Nada disso aqui vai ficar, né, perene, vai ser para a vida, para os séculos e séculos, né? Amém. Nada disso, a cadeira um dia vai acabar, né? O nosso carro bonito ali fora, um dia a gente não tem mais ele, não é? Às vezes você tem um emprego que você adora e sem mais nem menos, como aconteceu com o pai de um amigo meu esses dias aí, a empresa falou, estamos cortando custos, o seu salário é muito alto, o senhor está dispensado, né? Então na vida a gente lida o tempo inteiro com essa natureza da matéria, que é a natureza da impermanência. E como é que a gente vai conseguir passar por isso sem cair no desespero, sem entrar em depressão, né? Vai ter que ser treinado uma capacidade que poucos de nós temos, que é a capacidade do desapego, que é algo que o budismo ensina muito, né? De se desapegar. E se desapegar não só dos bens materiais, não só do sofrimento porque eu não tenho aquele carro que eu quero, ou não tenho aquela televisão que o vizinho tem, né? Ou não estou andando com o tênis que eu queria comprar, eu preferi um mais caro, né? Não só esse sofrimento do não ter, mas também pelo sofrimento, pelo apego que a gente tem às vezes a um pensamento, né? Então às vezes é preciso se desapegar de um pensamento que está o tempo inteiro ali na nossa cabeça, uma raiva que a gente tem de alguém, de repente, né, estou morrendo de raiva ali do meu colega de trabalho e não consigo fazer nada mesmo, nem tomar um cafezinho no intervalo, sem pensar naquele danado daquele amigo que ofendeu a gente, né? A gente fica apegado àquela emoção, aquele pensamento que vem o tempo inteiro. Então a lição do desapego a lição do desapego, ela passa não só pelo desapego dos bens materiais, ela passa também pelo desapego do psiquismo desequilibrado, da gente se desapegar desses pensamentos tortuosos. Como que a Joana sugere que a gente faça isso, né? Uma boa ferramenta para a gente fazer isso é a meditação. Então a Joana, já em vários livros que ela vem ditando para o Divaldo, né? Através da psicografia do Divaldo, ela vem falando da importância da meditação. E a meditação, ela não ocorre só daquela forma como a gente está acostumado a ver nos hindus, né? De cruzar a perninha ali, fazer om, né? Não tô também ridicularizando isso, porque essa meditação também funciona, né? Essa com a técnica do hindu e tal, ela é importante. Mas pra gente que é ocidental, pra gente que tá o dia inteiro nessa loucura do mundo ocidental, do trabalho e tudo mais, não é tão fácil a gente conseguir... Eu, por exemplo, esses tempos atrás eu fui experimentar fazer yoga, né? Quase que tiveram que chamar o SAMU para me atender. Porque o meu corpo não está habituado. Eu estou com 46 anos, nunca me habituei a sentar daquele jeito, né? Ficar sentado no chão. Eu vou sentar no chão e em 5 minutos eu estou com dor nas costas. Não consigo, né? Eu teria que treinar muito para conseguir adquirir esses hábitos. Então eu não posso meditar se eu não consigo sentar daquele jeito? Não, a Joana mostra assim, que a gente pode meditar de várias formas, né? Por exemplo, a gente pode exercitar a meditação através da concentração. A concentração é um elemento da meditação, né? Então se a gente ainda não consegue meditar como um hindu lá que fica 1 hora sentado daquele jeito, eu posso na hora de lavar a louça, né? Quem que lava a louça em casa? Eu de vez em quando eu lavo. A minha esposa tá lá dentro, então ela não vai ouvir mesmo, né? Posso falar tranquilo. Eu lavo de vez em quando para ela ficar contente, porque se eu não lavar... Mas ela lava mais do que eu, vou confessar. E quando eu lavo, eu tento treinar isso. Eu tenho tentado treinar isso, de você ficar muito atento naquilo que você está fazendo. Se você ficar muito atento lavando a louça, ó, sentir bem a louça que você está segurando, passar a bucha, né, ali, saber onde que você está passando a bucha. Porque às vezes a gente vai fazer uma atividade, eu às vezes faço isso. Estou fazendo atividade lá e estou pensando em outra coisa, ou estou fazendo e conversando e tal, né? E não estou concentrado naquilo que eu estou fazendo. Se você fizer isso muito concentrado, isso adquire um aspecto meditativo. Deixa de ser só aquela atividade mecânica, né? Às vezes repetitiva e chata até, para ser uma atividade meditativa. Então eu posso meditar, por exemplo, lavando louça, eu me concentro bastante, e quando vem um pensamento, puta, aquela minha colega, né, que fez aquilo comigo, eu tenho que me vingar e tal, quando vem esse pensamento, a gente, tudo bem pensamento, oi, eu tô com raiva, né, tá, deixa eu prestar atenção na louça, senão eu vou quebrar aqui mais um copo. Então eu volto a prestar atenção na louça. Esse exercício de se concentrar, ele ajuda a gente a sair daquela sintonia ruim, e trazer um estado mental que promove saúde, que evita o sofrimento, ou que diminui o sofrimento, que diminui a dor, que traz conforto, né? Então a Joana coloca a meditação como uma ferramenta incrível. A gente pode meditar também dirigindo. Então às vezes eu estou dirigindo
mas estou lá mexendo no celular e dirigindo e atendendo não sei o que, né, e comendo biscoito e tal. Aí não, você pode fazer, tá, tudo bem, se você consegue fazer isso e não bater o carro, tudo bem, né? Mas você pode tentar fazer isso com uma outra qualidade. Você pode dirigir prestando muita atenção em tudo que está acontecendo ao redor, no carro da frente, no carro de trás. Você pode usar o semáforo do trânsito, né, como um sino, como dizem alguns budistas da tradição zen budista. Né? Você pode utilizar algum sinal como um sino. O que é esse sino? É um lembrete de que você usa um pensamento de gratidão, né? Você pode dizer muito obrigado para Deus, né? Ou você pode usar um outro mantra, né? Uma outra palavra, uma outra frase saudável, né? Estou saudável, né? Alguma coisa assim. Você usa, quando o sinaleiro aparece o vermelho, aquilo lá te dá um sinal para você dizer muito obrigado pela vida. É uma forma de meditar também. Estou dirigindo, né? A gente que não tem muito tempo, às vezes. Estou indo lá para o meu trabalho, que demora meia hora para chegar, às vezes mais, né? E estou aproveitando para meditar. Também é uma forma de meditação. E se eu tiver tempo, eu que não consigo sentar com as pernas cruzadas, eu sento numa cadeira, com a coluna bem reta, porque todos aqueles que já praticam meditação há muito tempo dizem que isso é importante, deixar a coluna bem ereta, porque geralmente quando a gente fica um pouco mais, né, jogado na cadeira, o que acontece? Olha lá, tem gente que está assim na cadeira, né? Nossa, não vai terminar essa palestra. Dá sono, é natural, né? A palestra pode ser boa, pode ser ruim. Se você estiver muito jogado na cadeira e a gente está cansado do dia a dia, vai dar sono. Mas se você deixa a coluna bem retinha, né, deixa ela ereta, não fica muito encostado na cadeira, deixa as palmas repousadas em cima da perna, né? A gente gosta de deixar para cima, para baixo. Na minha opinião, isso não interfere em nada, contanto que você fique quietinho ali, mas deixando a coluna retinha, isso favorece com que você se concentre e não durma. E uma técnica bem simples de se meditar dessa forma é simplesmente se concentrar na respiração. Então você se concentra sem forçar nada, tua respiração normal, não precisa fazer uma respiração diferente daquela que você está acostumado. É aquele ar que entra e o ar que sai, se concentra nesse ar que está entrando. Tem gente que gosta de ir junto e imaginar, né, que o ar está preenchendo o corpo todo como se fosse uma luz e dele vai e volta. Não importa a forma como você faz isso. Mas você se concentrando na respiração, você também entra numa outra sintonia. E quando vem aquele pensamento assim, ai meu Deus, eu tenho aquela conta para pagar e estou sem dinheiro, o que eu faço, né? Quando vem esse pensamento, você não briga com ele. Porque às vezes quando a gente começa a meditar, a gente quer brigar com os pensamentos. Sai daqui, pensamento, vai embora, eu estou meditando aqui, não vou voltar aqui. Não precisa, né? O pensamento é da natureza humana, então deixa ele vir. Então vem o pensamento e você fala, oi, preocupação, tudo bem? Vou voltar para a respiração. E volta a pensar na respiração. Sem brigar, sem ficar nervoso porque divagou, porque pensou em outra coisa. Dizem, né? Eu sou ainda um meditador principiante, então ainda não experimentei todo o processo. Mas dizem aqueles mais avançados, né, que chega uma hora que os pensamentos não vêm mais com tanta força assim. Não vem tanto esse macaquinho louco que fica o tempo inteiro mexendo com a gente, querendo tirar a gente do desequilíbrio, né? Então são lições simples, assim, que a gente não precisa entrar para nenhuma ordem, né, de meditação. A gente pode começar a treinar sendo espírita mesmo, né? Fazendo isso, sentando, dando 5 minutinhos para a gente sentar quietinho ali, se concentrar na respiração, né? Ou dirigir o carro muito atento, ou lavar uma louça muito atento, a esposa vai adorar, né? Fazer alguma coisa assim, buscando um grande nível de atenção. Isso traz saúde, traz calma, e isso é um exercício de desapego, porque naquele momento você não está pensando no carro que você quer comprar, que agora ainda não tem dinheiro, ou na casa, ou na conta a pagar, ou na doença, ou em qualquer coisa. Você está tentando se concentrar num outro universo ali de paz, de calma, né? E naquele mínimo tempo favorece que essa imensidão de benfeitores espirituais que estão ao nosso redor possam agir e atuar ao nosso favor. Tem um livro do André Luiz, agora eu não vou lembrar o nome, né? Mas eu lembro de uma situação em que o mentor está na rua, desesperado para ajudar uma situação grave ali, uma situação de acidente, alguma coisa assim, e ele fala assim para o André Luiz: veja, André, ninguém concentrado, ninguém em prece, ninguém em condições de receber uma inspiração para a gente poder ajudar. Então às vezes o benfeitor está aqui desesperado para ajudar a gente, mas a gente não abre o canal, né? Não consegue receber ajuda. Então a meditação, assim como a prece, qual que é a diferença de meditação e prece? É muito tênue a linha, né? Os dois movimentos são muito próximos. A prece é uma forma da gente pegar a nossa luz e colocar para fora
E isso faz com que a gente estabeleça uma sintonia com o mais alto, né? Então, através da prece, a gente é uma situação mais racional, em que a gente busca palavras bonitas, pensamentos bonitos, para agradecer, para louvar, para pedir a Deus ajuda, né? E através desse movimento a gente estabelece uma sintonia e os benfeitores podem ajudar. A meditação é parecida, só que na meditação a gente não vai buscar essas palavras, a gente não vai buscar movimentar muito a razão. A gente vai tentar se aquietar para que da mesma forma os benfeitores consigam trazer a sua luz e nos ajudar também de algum jeito. Então ambos os processos são processos muito úteis para, se não acabar com o sofrimento, que é impossível na nossa condição humana, né? A gente vai ter que lidar com ele enquanto a gente viver nesse planeta, mas para diminuir, para tornar ele mais suportável, para fazer com que ele não inviabilize o nosso projeto de vida, nosso projeto reencarnatório, que não sei se a maioria que deve saber, né? Mas a gente sabe através do relato dos benfeitores espirituais, que a nossa vida, nós que já estamos nesse estágio aqui de conseguir chegar no centro espírita, né? De já querer fazer o bem, a nossa vida foi muito bem planejada. Antes disso, os benfeitores espirituais, nossos mentores lá se reuniram, né? Junto com a gente mesmo, às vezes a gente também ajudou a tomar alguma decisão ali, para ter esse projeto de vida aqui que vai ensinar exatamente o que a gente precisa para continuar nosso crescimento. E muitas vezes todo esse esforço que foi feito lá pré-reencarnatório, às vezes é colocado em risco, não é bem sucedido por um grave sofrimento que a gente não consegue superar, né? E essa superação é possível através dessas ferramentas. Treinar o desapego. Então o desapego pode ser treinado através da meditação, através da prece, ou através de exercícios simples, né? A gente não precisa já abrir mão de todo o nosso salário, né? Então eu vou doar todo o meu salário. A gente não tem essa condição, mas eu posso usar 10%, como alguns os irmãos evangélicos fazem para fazer caridade. Ah, mas eu não tenho desapego ainda para usar 10%, então eu vou usar 5%, né? Ou eu posso usar meu tempo. Ah, eu tenho 4 horas livres por dia, eu vou usar uma para estudar, para fazer uma palestra, ou uma para ensinar a criançada a jogar bola lá da minha rua, né? Ou qualquer coisa que traga benefício para as pessoas, né? É desapego. Tudo. E as virtudes, eu já falei isso em palestras anteriores, né? Eu acredito piamente que virtude é que nem músculo, né? Para a gente se tornar bem apto fisicamente, se tornar um grande atleta, a gente vai ter que se exercitar. E aquele atleta olímpico lá que dá aquela pirueta, aquele salto mortal, com certeza quando ele começou ele não fazia aquilo, ele dava um pulinho, né? O pulinho virou um pulo, do pulo um pulão, e daqui a pouco ele está fazendo aquelas acrobacias incríveis, né? Na questão espiritual é a mesma coisa. A gente não vai conseguir já, de um dia para o outro, ser totalmente livre dos nossos apegos materiais e emocionais, né? A gente vai treinando. Começa com um desapego menorzinho aqui, faz uma caridade pequena aqui para depois estar apto para fazer uma caridade maior, né? Eu vou treinando nas pequenas coisas. Eu vou moldando, por exemplo, a minha palavra. Então eu estou lá no trabalho e estou habituado a contar piadas, né, que nem sempre vão deixar o ambiente agradável. Opa, então estou com vontade de contar essa piada, mas vou contar outra. Aqui tem uma outra, que a Bruna ali, minha amiga, ela sempre me traz uma piadinha legal, assim, eu conto no meu trabalho, todo mundo fica alegre. São piadas inofensivas, só fazem rir. Então eu vou lá melhorar meu repertório de piadas para não ofender ninguém, né? Tudo isso é caridade, são exercícios que a gente faz que vão tornando a nossa vida mais leve, né? E vão fazendo com que a gente, com o passar do tempo, fique apto a fazer coisas mais grandiosas, a ser aqueles mártires mesmo, né? Que conseguem abnegar da própria vida pela vida do próximo. E a terceira e última ordem do sofrimento que a Joana trabalha, que vem dessa visão budista, é o sofrimento dos condicionamentos. A gente trabalhou o sofrimento do sofrimento, depois o sofrimento da impermanência. E agora vamos falar rapidinho, esses minutos que nos restam aí, do sofrimento dos condicionamentos. O que são esses sofrimentos? São aqueles motivados pela vida social. Então, todo mundo sabe que a gente vive num mundo que não é, como diz minha mãe, não é bolinho, né? É um mundo pra gente grande, não é um mundo fácil. É um mundo ainda que, na conceituação de Allan Kardec, na classificação dos mundos, né? É um mundo de provas e expiações. Já estudaram isso? Então tem lá, né, na ordem dos mundos, os mundos primitivos, né? No nosso caso a gente está no mundo intermediário, onde a gente ainda não é um mundo mais, onde o bem prevalece, seria um mundo de regeneração, que é para onde a gente está caminhando, mas o mundo de prova e expiação é esse mundo em que
mal e bem convivem juntos e geralmente o mal prevalece um pouco mais. Agora, com essa virada que a gente está vendo, né, de século, com todo esse avanço que a gente tem visto, a gente está caminhando para o mundo de regeneração, mas ainda a gente está bem no começo ainda, né? A gente ainda vê por aí Estado Islâmico, né? Um monte de guerra aí mundo afora. Então a gente ainda está longe daquele mundo que Kardec descreve como um mundo de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal. Ainda existe um pouco de mal, a gente ainda tem defeitos, né? Não é um mundo de espíritos puros, mas a gente já está com o bem prevalecendo. Então a gente vive nesse mundinho de provas e expiações, que é um mundo que ainda prevalece o mal. Se ainda prevalece o mal, não tem como a gente ser ingênuo e esperar outra coisa. É uma vida de sofrimento, mas é um sofrimento que tem que ser encarado dessa nova forma, né? Um sofrimento que traz a promoção do espírito. E o sofrimento do condicionamento é esse do mundo de provas e expiações que leva a gente, através do padrão social, a ter uma vida desequilibrada. Então, se a gente ficar assistindo muito Jornal Nacional, né, muito noticiário, o que isso vai alimentar no nosso coração? Quem que assiste aqui muito jornal da televisão? Eu assisto agora bem por cima, assim. Eu gosto de ouvir a CBN, a rádio, que daí eu não vejo a imagem. Porque o jornal, minha gente, se a gente não tomar cuidado, a gente termina o jornal achando que o mundo não vale nada, né? Que isso aqui é só desgraça. Porque, infelizmente, a mídia, ela sabe que isso alimenta o condicionamento da sociedade de consumo, essa sociedade que a gente está conhecendo aí. Por exemplo, vocês já viram que no jornal, no horário do jornal, tem as melhores propagandas? Então, aquele carrão, né? Só propaganda de coisas caras e tal. Por que isso? Não é por acaso. Os homens da publicidade, eles sabem que o medo estimula o consumo. Então, quando a gente está com medo, a explicação psicológica é mais ou menos assim, né? Quando a gente está com medo, a gente descarrega no corpo adrenalina. Todo mundo que sente medo de alguma coisa, descarrega aquela adrenalina para quê? Porque a adrenalina é um princípio bioquímico que vai levar nosso corpo à ação. Quem está tendo descarga de adrenalina não vai conseguir sentar aqui e dormir na palestra do Alexandre. Vai querer levantar e dar um pulo, correr, pular pela janela, né? É o que a adrenalina faz com o nosso corpo. E quando a gente passa pelo medo, o organismo naturalmente produz adrenalina e descarrega na corrente sanguínea. Então deixa a gente como? Pronto para a ação. E quando a gente está pronto para a ação e vem uma propaganda de algo assim, né, bonito, né, que chama a nossa atenção, a gente vai ter uma motivação maior para querer sair dali e comprar. Eu quero gastar, vou entrar na internet e vou botar meu número de cartão de crédito lá, vou comprar aquela roupa, né? Então, esse tipo de situação da televisão, infelizmente, gente, não é ingênuo. O pessoal sabe que produzindo, né, pessoas amedrontadas, e por isso que se valoriza tanto, né, não só por isso, tem outros motivos, mas esse é um dos motivos pelo qual na televisão a gente vê mais desgraça do que coisa boa. Porque isso aí alimenta esse mundo de consumismo que a gente está vendo todo dia por aí. Então, a sociedade, ela nos condiciona a ter comportamentos que vão em desencontro desse crescimento espiritual que a gente tanto quer. Então, a sociedade estimula a gente a exagerar na comida, exagerar na bebida, né? A exagerar no gasto com roupa, com qualquer bem de consumo. É o normal de todo mundo por aí. E como que a gente se defende disso? Né? O espírito tem esse privilégio de viver entre pessoas que estão, se não conseguiram se desapegar, estão buscando isso. Então são pessoas que, se não tiverem aquele carro de último tipo, né, vão conviver com outras que também não têm e não estão morrendo por causa disso, e um se apoia no outro e a gente vai vivendo, né? A gente vai se resignando, vendo que isso não é o mais importante da vida. Então um companheiro vai influenciando o outro, e a gente acaba tendo uma influência diferente da influência de muitas pessoas que, infelizmente, não tem nenhum vínculo com um grupo que já pensa em outros valores que não só os valores do mundo material. Então, esse é um grande privilégio que a gente tem e que evita que a gente caia nesse sofrimento dos condicionamentos. Então, a gente consegue começar a se condicionar na nossa vida social a ter outro tipo de valorização. Então, eu valorizo a amizade, né? Eu valorizo uma disciplina que eu consegui criar na minha vida. Então, agora graças àquela palestra que eu ouvi, eu fui estudar e comecei a praticar, agora eu consigo dormir melhor, que é o que eu preciso fazer, né?
eu consigo começar a mudar a minha vida. E isso vai tendo mais valor às vezes do que um carro, uma televisão, um videogame. Não estou querendo com isso, é a mesma coisa do discurso do remédio, tá, gente? Isso não quer dizer que é errado você querer ter um carro legal que te traga conforto, ou você ter uma casa bonita. Não é isso. A questão é de foco, né? Onde que eu focalizo a minha energia? Então, se a minha energia é toda utilizada só para adquirir aquele bem, e eu não utilizo essa energia para trabalhar as outras coisas que eu sei, que é o desapego, o altruísmo, né? Desenvolver a compaixão, a caridade, eu não estou utilizando minha energia para isso, mas só para obter, ter, vai sofrer, não tem jeito. Tá? Aquela pessoa que está condicionada, porque olha, quem comprou um carro novo aqui há pouco tempo? Tem alguém? Quem já comprou um carro zero aqui? Eu tive essa felicidade já. Quanto tempo dura a alegria de um carro zero? 3 meses no máximo, né? Pra mim dura uns 30 dias, eu que sou mais ansioso, 30 dias já queimei toda a alegria do carro zero. Então a gente sabe na prática, né? É bom, lógico que é bom, ninguém está aqui para ser demagogo, né? É legal você ter um bem que te traz conforto, mas não é uma alegria duradoura, a gente sabe disso. Você vai ter aquele bem, vai te trazer uma alegria por uns 30 dias, 3 meses, né? Acabou, você vai precisar de outra. É que nem a droga, né? O camarada que vicia na droga, ele fuma lá uma pedrinha de crack, nossa, aquele prazer imenso. Passou o prazer, o que acontece? Toda droga que excita depois deprime, ele entra numa depressão profunda. Não é só o crack, o açúcar faz alguma coisa. Então, entra naquela, né? Deprime. Aí o que ele quer? Quer mais. Assim é o condicionamento da nossa sociedade. A gente sempre vai querer mais e não vai trazer aquela felicidade perene. Né? Agora, quem aqui já participou de um trabalho assistencial? Eu já participei. Já participaram? Olha lá, muita gente já participou. Não dá uma alegria danada. Sempre você precisa gastar 1 centavo às vezes, né? Só de ir lá visitar o asilo e tal. Dá uma alegria, aquilo fica e vai ficando. E segundo a Joana de Ângeles, esses sentimentos vão se impregnando na gente e a gente começa a ser aquela pessoa que chega num ambiente e você influencia, né? As pessoas, nossa, como eu me sinto bem do teu lado, né? Por que será? Porque você está transformando as tuas células, tá? A Joana de Ângeles no Plenitude vai falar também da importância da bioenergia, né? Essa energia que todo mundo tem, que ainda as máquinas humanas não conseguem captar, mas que todo mundo tem e que é importantíssima nessa troca aí para estabelecer o equilíbrio da saúde, né? A bioenergia tanto vai favorecer a gente, como o outro, através do passe, através de uma oração que a gente faz para outra pessoa. A gente está utilizando essa energia que todo mundo tem e transmitindo para as pessoas. Aquela pessoa que está condicionada, né, na caridade, na compaixão, vai melhorando a qualidade dessa bioenergia. E onde chega, ela transmite isso para as pessoas. E por que será que uma pessoa que nem te conhece se sente tão bem do teu lado, né? Não é por acaso. Bom, eu teria muito mais coisa para falar. Faltam 5 minutinhos, né? Eu vou partir para o nosso encerramento. Reforço, gente, vale a pena a leitura desse livro. Plenitude é um tratado sobre o sofrimento humano. E a Joana tenta focar o sofrimento dessa forma como eu tentei trabalhar com vocês. De um sofrimento que não é mais essa punição, esse castigo, mas é uma ferramenta de equilíbrio para que a gente se torne espíritos cada vez mais evoluídos e cada vez espíritos de bem, que se sentem bem, que são felizes. Né? É um caminho, o sofrimento às vezes é um caminho para a felicidade. Então, Joana, eu vou terminar a nossa fala aqui, deixando um conceito para vocês, que eu achei fantástico, que foi o que me marcou nesse livro mesmo, que para superar o sofrimento, não é necessário essa luta contra ele, mas é necessário a resignação. Mas não uma resignação passiva, é o que ela chama de resignação ativa. Não é aquela resignação dos nossos companheiros do passado, ou isso ainda existe no presente, né, mas foi muito comum no passado, que utilizavam o suplício, né, para tentar crescer espiritualmente. Então botavam uma pedra no sapato, né, se chicoteavam, para com essa dor tentar se libertar dos pensamentos mundanos, né? Não é essa resignação, não é aquela resignação de ir atrás do sofrimento. Minha vida tá boa, então deixa eu procurar aqui alguma coisa para eu sofrer, né? Ou de ficar adorando o sofrimento como se fosse uma pílula, né? Um medicamento. Que bom que eu sofro, né? Não é isso. É aquela resignação dinâmica que você aceita. Não, a natureza humana é de sofrimento, então aceita. Eu tô com a garganta meio ruim, beleza, não vou me revoltar, faz parte do dinamismo, do binômio saúde e doença.
mas eu vou trabalhar para melhorar. Por que está assim? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso evitar uma friagem? Eu posso tomar um chazinho? Eu posso tomar um medicamento se eu precisar, né? Eu posso melhorar um hábito, dormir melhor. Então, uma resignação que não aceita simplesmente, aceita, mas vai dialogar com esse sofrimento, com essa dor, buscando a sua causa e buscando alternativas para a sua superação. Seja através da meditação, seja através da prece, seja através do altruísmo, do trabalho com a caridade, né, da ajuda ao próximo, que não precisa ser exatamente no asilo, no orfanato, às vezes é no nosso trabalho, um amigo precisa de uma palavra ou de um ouvido, né? Então, através dessas ferramentas, eu vou trabalhar essa minha dor no sentido de transformá-la em escada para o nosso crescimento. É isso que eu quero deixar para vocês. E fica aí o palpite de ler lá o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e o livro Plenitude, que é inteirinho sobre a questão do sofrimento humano na visão espírita. Beleza? Obrigada. Então ficamos por aqui.